Em um beco molhado e escuro, Sarah tentava se localizar usando a fraca luz de seu celular para iluminar o caminho à sua frente. Sarah fazia seu caminho aos arredores de seu bairro, em torno de uma área densamente arborizada. Ela estava encolhida em seu casaco, pois estava muito frio, e a tempestade parecia durar uma eternidade. Além da escuridão, suas pálpebras estavam pesadas devido à chuva, e ela não conseguia enxergar muita coisa. Mas ela teve a impressão de ter visto algo branco se mover em sua visão periférica. Ela parou e olhou ao redor. Nada. Ela continuou andando um pouco mais rápido para chegar logo em casa. Sarah reconheceu o lugar que estava e lembrou-se de um atalho que levava ela direto para a rua de sua casa. Ela costumava usar esse atalho quando brincava de esconde-esconde com seus amigos, quando era criança. Porém, esse atalho era por uma pequena trilha no meio da floresta. No início, ela até hesitou, mas chegou à decisão que precisava chegar em casa o mais rápido possível. Sarah então entrou na floresta. Logo na primeira árvore, ela notou algo estranho. Havia uma marca feita na árvore. Era um círculo com um X dentro. Ela não sabia a origem nem o significado daquilo, então ela imaginou que era apenas um símbolo de alguma gangue do seu bairro ou algo do tipo. Continuando pela trilha, ela se lembrou dos momentos de diversão e lembranças daquele lugar. Quando era criança, ela pensou em voz alta. Tenho saudades daqueles tempos onde o mundo não era tão entediante. Ela parou a frase. Sarah ouviu o som de um galho de árvore sendo pisado atrás dela. Apavorada, ela começou a correr pela floresta. Em alguns minutos, ela estava perdida. Ela continuava correndo na esperança de encontrar uma saída. Sua falta de atenção resultou em um tropeço sob um galho de árvore. Na tentativa de se levantar às pressas, ela torceu o tornozelo. Por favor! Por favor, alguém me ajude! Alguém me ajude! O som dos galhos sendo pisados retornou. Ela tentou se levantar e correr, mas sua lesão manteve ela em um só lugar. Ela fechou os olhos de medo, e quando ela abriu de novo, um homem alto, branco, vestido um terno parou diante dela. Ela não conseguia enxergar direito o rosto desse homem, mas ela percebeu que ele era desprovido das características faciais, sem olhos, sem boca, ou ao menos nariz. Ela começou a gritar de medo, mas foi logo silenciado por um dos tentáculos que brotou das costas daquele criatura. Enquanto os outros tentáculos rasgavam as roupas de Sarah, que estava prestes a ser estripada e morta. 2 da manhã. O que antes era um simples garoto, agora havia se tornado um psicopata de sangue frio. Jeff the Killer tinha acabado de fazer mais uma vítima. Ele caminhava lentamente na chuva, até chegar no local em que ele chamou de casa por alguns anos. Jeff ficou relembrando memórias trágicas de seu passado, segurando 2 garrafas de uísque nas mãos. Além de se tornar assassino, de vez em quando ele se embriagava à noite. Seu cérebro foi preenchido com um cheiro de assassinato. Aquele mesmo pensamento que cruzou sua mente psicopata no início de sua adolescência. Jeff começou a recordar a noite em que ele matou sua família inteira. Ele riu com suas lembranças. E se não fosse por sua insanidade, ele teria pensado em arrependimentos e remorso por tirar a vida das pessoas que antes ele amava. Mas isso não aconteceu. Jeff só pensava em uma coisa: matar. Agora já eram 3 da madrugada, e após ter tomado vários goles de uísque, ele se levantou. Que merda eu ainda estou fazendo aqui? Disse ele. Ele caminhou pela casa e tomou mais um pouco de uísque. O álcool atingiu seus lábios quentes e sangrentos, e ele sentiu uma sensação estranha. Ele ficou na sala olhando para a floresta do lado de fora da casa. Jeff checou seus bolsos. Havia uns cigarros, um isqueiro e, é claro, a sua faca. Jeff sentia que algo estava errado. Ele sentiu algo muito estranho. Uma sensação que ele já teve, mas nunca tão forte. Uma vontade imensa de matar alguém, derramando até a última gota de sangue. Ele saiu de sua casa na noite fria e úmida. Jeff agora estava em uma rua escura. Sua única fonte de luz era uma lâmpada que iluminava o caminho.
Ele começou a caminhar em direção da floresta. Ele cambaleava um pouco devido à enorme quantidade de uísque que ele havia consumido naquela noite. O assassino se aproximou da floresta desolada. Antes de entrar, ele percebeu algo. Jeff percebeu que a floresta ficava ao lado de um cemitério. Jeff acenou para o cemitério, pois era lá que foi enterrado o corpo de seus familiares que ele mesmo matou. Então ele desviou o caminho da floresta e começou a caminhar em direção aos túmulos. Ele se aproximou de uma lápide. Jeff apreciou o cheiro podre da morte. O cheiro do cemitério se misturou com o cheiro de sua blusa branca cheia de sangue de suas vítimas. Jeff parou e olhou para o túmulo de granito. Sua visão estava completamente embaçada, por isso não conseguia ler o nome que estava na lápide. Dentro de Jeff, ele teve aquela mesma sensação que ele teve alguns minutos atrás. Jeff voltou e começou a caminhar em direção à floresta. Dentro da floresta, Jeff viu algo. O que parecia um pequeno pedaço acinzentado de papel parecia estar pregado em uma árvore. Com os olhos embaçados, ele não foi capaz de ler. Ele arrancou a folha da árvore e continuou, tomando mais um gole de sua garrafa de uísque. Ele observou a floresta em uma névoa de embriaguez. Jeff admirava a escuridão. Ele lembrou de um corredor negro, onde um assassino poderia facilmente cortar o pescoço de suas vítimas sem ser visto. Como ele continuou andando, a escuridão vazia girava em torno dele. Jeff começou a ouvir um som de galhos sendo pisados, se aproximando lentamente. Quem está aí? Perguntou Jeff. O som foi ficando mais alto conforme ele olhava para todos os lados, tentando localizar de onde vinha o som. Vamos, cuzão. Eu não gosto dessas brincadeiras. Quando Jeff disse isso, um arbusto atrás dele começou a mexer. Ele se virou bruscamente com sua faca preparando para atacar, mas logo percebeu que era aquilo. Malditos ratos. Depois que percebeu que era apenas ratos, ele continuou caminhando no meio da noite. A chuva continuava caindo contra suas costas. Sua visão foi se tornando muito embaçada, e um barulho foi crescendo dentro de sua cabeça. Um ruído nauseante foi fazendo com que Jeff sentisse dor. Tanta dor que ele caiu ajoelhado. As duas garrafas de uísque caíram no chão. Uma caiu contra a raiz da árvore, espalhando pedaços de vidro para todos os lados, enquanto a outra permaneceu intacta. Sua visão já estava se acostumando com a escuridão daquela floresta. Então ele viu algo com o rosto totalmente branco a poucos metros à sua frente. Que porra é essa? Jeff riu enquanto a criatura o observava. Então, você não é um rato como eu pensei que fosse. Com a chuva densa, Jeff viu a coisa simplesmente sumir. É isso. Estou pronto para brincar. Onde você se escondeu, cuzão? Jeff disse isso na esperança de ouvir alguma resposta. Ele começou a caminhar de novo e sentiu um pequeno formigamento em seu pescoço. Não se esconda, desgraçado. Caia fora dos arbustos para que eu possa te matar. Jeff puxou a lâmina brilhante do bolso do casaco e começou a cortar as árvores na escuridão. Sai! Sai, seu filho da puta! Não se esconda. Eu irei encontrar nem que eu tenha que derrubar a floresta inteira para isso. Jeff apunhalou um tronco de árvore que estava à esquerda de sua visão. Ele ficou surpreso ao ver que quando a faca encostou no que ele pensava que era uma árvore, desapareceu na escuridão em uma questão de milissegundos. Não sabendo o que fazer, ele olhou rapidamente em direção à sua direita. O que estava em pé diante de Jeff era um homem extremamente alto, magro, vestido com um terno limpo e preto. Isso era tudo que Jeff podia ver no momento. Imensa escuridão e sua visão ainda embaçada não lhe permitia ver mais que isso. Ele rapidamente começou a observar o homem. Jeff olhou para o rosto daquele homem alto. Ele logo notou a falta de características faciais sobre este homem. A face dessa coisa estava completamente vazia, sem olhos, nariz ou boca. Apenas uma cabeça pálida. Isso fez com que Jeff se sentisse um pouco desconfortável. E ele logo começou a rir. Então é você, o filho da puta, que eu procurei pela floresta inteira. Jeff olhou para o vazio mais uma vez. Eu não sei que diabos é você, mas você lembra eu mesmo antes de me tornar o demônio que eu sou hoje. Nesse seu belo rostinho, só falta uma coisa. Um belo e grande sorriso.
Jeff começou a rir descontroladamente. No entanto, não durou muito para que seus ouvidos novamente começaram a ouvir altos ruídos de estática, e novamente ele caiu de joelhos. Agora Jeff estava sentindo uma enorme dor em sua cabeça devido a esse barulho. Aquele homem alto era o responsável por isso. Ele apenas observava Jeff agonizando de dor. Os ruídos pararam. Jeff se levantou rapidamente correndo em direção àquele homem, segurando a faca em sua mão, na tentativa de feri-lo. Mas era inútil, pois sempre que Jeff se aproximava do homem alto, ele simplesmente se teletransportava para outro lugar, evitando os ataques. Então os dois começaram a lutar. Jeff notou que o homem tinha tentáculos em suas costas, que mais pareciam braços. Eles agarraram Jeff, e em sua resposta, Jeff cortou um dos tentáculos. Em questão de segundos, outro tentáculo se regenerou nas costas daquele homem. Isso surpreendeu Jeff. Ele sabia que estava em desvantagem lutando no meio da floresta, pois sempre Jeff acertava uma árvore, achando ser aquele homem. Então Jeff começou a fugir do adversário. Ele correu até chegar em um local sem árvore. Por instinto, Jeff correu até o cemitério, onde havia nenhum lugar para confundir sua cabeça. Naquele local, havia uma placa que ele não tinha visto antes, que dizia: "Não entre nessa floresta à noite. Um homem alto foi flagrado na área recentemente. Alguns o chamam de Slender. Cuidado, entre por sua própria conta em isso." O que quer que esteja perseguindo Jeff desde a floresta era denominado como Slender, um nome perfeito para a descrição daquela criatura sem rosto. Jeff correu para o cemitério, onde ele esperou por seu inimigo, empunhando sua afiada faca sangrenta. O plano de Jeff funcionou. Slender me excitou no começo, mas finalmente saiu da zona de conforto. Jeff tentou atacá-lo, mas um dos tentáculos novamente agarrou ele, jogando-o contra uma árvore próxima. Jeff se levantou em uma velocidade incrível. Já estava bem na frente do Slender e fez um corte profundo em um dos seus braços, mas dessa vez o corte não se regenerou. A figura branca não demonstrou nenhuma emoção e lançou Jeff novamente para longe. Dessa vez, Jeff colidiu de cara com uma enorme pedra. Quando Jeff caiu no chão, algumas gotas de sangue começou a derramar em seu rosto. Jeff riu. Isso é tudo que você tem? Meu pai batia mais forte do que você. Você é fraco. O Slenderman permaneceu em silêncio, mas continuou lutando. Ele arrancou uma lápide e lançou contra Jeff, acertando-o em cheio. Mas antes de acertá-lo, Jeff havia atirado uma faca diretamente no Slenderman. Com uma precisão incrível, a faca cortou o braço esquerdo do Slenderman, que começou a jorrar sangue. Slender rapidamente se teletransportou para a escuridão. A lápide de granito quebrou em alguns pedaços quando acertou Jeff. Ele novamente estava no chão, um pouco inconsciente, e derramando muito sangue. Ele quase morreu. Ele não ficou lá por muito tempo. Slenderman ressurgiu e lançou Jeff contra uma sepultura. A pedra explodiu com o impacto do corpo de Jeff. Jeff se levantou e seus olhos focaram naquela lápide. Em um rápido instante, Jeff reconheceu o túmulo que estava. As palavras escritas em toda a laje de cinza foram reconhecidas por Jeff. Ele leu o nome de seu irmão, Leo. Jeff se sentiu mais forte. A raiva dominou o instinto assassino e ele atacou Slenderman em uma velocidade extrema. A faca de Jeff fez alguns cortes no corpo de Slender, rasgando alguns pedaços de seu terno. Ferido, Slender correu e desapareceu no meio da floresta. Vamos lá, filho da puta. Ainda não terminei com você. Quer ajuda a dormir, Slender? Parece cansado. Tudo estava a favor de Jeff. Sua mente estava mais insana que nunca. Jeff correu para dentro da floresta procurando Slender. Ele corria em uma velocidade incrível. E como ainda estava bêbado, ele tropeçou. Como ele caiu no chão, ele sentiu os cascos de vidro da garrafa que ele tinha deixado quebrar há poucos minutos. E o líquido de álcool que ainda estava no local. Quando se levantou, Jeff percebeu que deixou sua faca cair no chão. Ele olhou ao redor, mas não encontrava. Jeff procurava desesperadamente no terreno com sua faca. Ele encontrou a outra garrafa de uísque, que ainda estava intacta. Jeff espalhou um pouco do líquido da garrafa e com seu isqueiro iniciou uma chama para iluminar aquele local e encontrar sua faca. Jeff então viu a faca a 1 metro de distância. Mas antes que ele pudesse fazer outro movimento, Slender apareceu diante dele. O rosto do Slender agora não estava mais liso e branco, como antes estava, com cortes e manchas de sangue. Mesmo que ele permanecesse machucado, Slender permaneceu forte.
Chamas intensas começaram a se alastrar. Ambos os adversários fugiram das chamas. Em questão de segundos, a floresta inteira estava queimando. Jeff olhou para ver se havia algum lugar onde não havia fogo, enquanto Slenderman apenas rebatia Jeff contra seus tentáculos. Jeff lutou, ignorando o laranja e vermelho que cobria o ambiente. Jeff escapou do homem alto, pegou sua faca e correu, mas sem sucesso. Jeff foi puxado pelo Slender e agora estava preso em um de seus tentáculos. Slenderman lançava Jeff de um lado para o outro. Em um momento foi possível ouvir algum osso de Jeff sendo quebrado. Jeff conseguiu enfiar sua faca no peito de Slender. Quando fez isso, ele foi lançado contra a árvore. O sangue jorrava de sua boca e feridas foram abertas enquanto ele gritava de dor. Em seguida, Slender fugiu. Ele se teletransportou para uma área segura, onde a floresta ainda não tinha sido queimada. Enquanto ele fugia, ele percebeu que Jeff estava caído e não havia como ele fugir. O homem alto podia ouvir Jeff gritando, mesmo já estando longe. Ele continuou a se afastar e deixou Jeff para queimar as chamas. O fogo aumentou ainda mais, cercando Jeff. Ele não conseguia evitar aquele calor intenso. As chamas encurralaram Jeff contra uma árvore. Então, o fogo envolveu ao redor de Jeff. Não havia esperança para ele. Jeff estava no seu limite. Não havia para onde ele fugir. Jeff ergueu a cabeça e olhou as chamas se aproximar dele. Ele não tinha certeza, mas enquanto caía em um desmaio, ele ouviu uma voz assombrosa na sua mente. Eu digo, Jeff é imortal. Jeff não pode morrer. Uma menina com o nome de Sarah Boyd foi dada como desaparecida. Ela foi vista pela última vez na Drop-In Bar em torno das 21 horas. Se você tem alguma ideia sobre o paradeiro de Sarah Boyd, ligue para o número que está aparecendo na tela. Agora outra notícia. Um incêndio florestal de grandes proporções deflagrou na área local. A causa ainda não foi descoberta. Os investigadores estão a estudar os restos da floresta. O fogo já foi extinto. Será uma lástima na vida dos animais que viviam naquela floresta. Voltaremos quando tiver mais informações sobre o acontecimento. Marcos desligou a televisão e desmoronou sobre o sofá. Ei, querida, o que acha de darmos uma olhada na floresta? Agora já apagaram o fogo. Já imaginou se encontramos a garota que está desaparecida? Gritou Marcos para sua esposa. Podemos fazer isso outra hora? Eu estou um pouco ocupada agora. Marcos, e se a polícia não consegue encontrar a garota? Por que acha que conseguiremos? Disse a esposa. Vamos lá. Não vai doer nada. Não vai ser mais do que uma caminhada de 5 minutos. Tudo bem, eu acho. Mas 5 minutos apenas. Só deixa eu terminar de dar banho na nossa filha. Marcos colocou os sapatos e saiu de sua casa com sua esposa. Assim que saíram para o quintal, eles podiam ver algo se movendo em sua direção. Parecia um humano. Conforme ele se aproximou, eles notaram que parecia queimaduras viradas em seu rosto. As pálpebras da criatura foram completamente queimadas, e ele carregava um sorriso natural que se espalhou pelo seu rosto. Ele estava completamente pálido, com toques de cinza, onde parecia que ele tinha sido queimado, e um longo cabelo negro chamuscando. Ei, amigo, você precisa de alguma ajuda? Perguntou Marcos. Pare, Marcos. Não sabemos quem ele é. Ele pode ser um assassino, caramba! O homem moveu-se rapidamente para o casal. Quando ele se aproximou dele, ele pegou uma lâmina grossa coberta por um líquido vermelho. Eu não preciso que me ajudem. Mas acho que posso ajudá-los a dormir. Jeff cortou o pescoço do homem com a faca e ele caiu no chão. Sua mulher começou a gritar em voz alta. Então Jeff tampou sua boca e enfiou a faca em seu coração. Você não precisa se preocupar comigo. Apenas vá dormir. A filha do casal estava em seu quarto e pela janela assistiu seus pais sendo mortos e viu Jeff fugindo. Enquanto ela via seus pais naquela poça de sangue, seus olhos ficaram completamente negros. O nome da filha desse casal era Jane, e mais tarde seria conhecido como Jane the Killer.